Antes que a história comece, respire fundo, porque o que você vai ouvir revela um dos momentos mais tensos já vividos nos estúdios do SBT. Inscreva-se agora no canal para não perder nenhum detalhe desta jornada de ego, orgulho e verdade. Aperte o botão e venha comigo. O corredor principal do SBT, em São Paulo, parecia respirar um ar estranho. Naquela tarde, técnicos caminhavam mais apressados que o normal. Produtores sussurravam entre si e, apesar das luzes bem ajustadas do Estúdio 3, algo parecia desalinhado. Era como se o ambiente soubesse, antes de todos, que algo estava prestes a acontecer. Silvio Santos caminhava lentamente, sorrindo para cada funcionário, carregando aquele carisma natural que já fazia parte da história da televisão brasileira. Vestia um terno azul marinho impecável, o microfone de lapela preparado e o brilho tranquilo nos olhos de quem já tinha visto de tudo, ou achava que tinha. "E então, meu filho, está tudo certo com a convidada especial de hoje?" perguntou a um produtor, ajeitando o paletó. O produtor hesitou por meio segundo. "Está sim, Silvio. Só que..." Silvio ergueu a sobrancelha, curioso. "Ela tem um temperamento forte, bem forte." O apresentador apenas riu, aquele riso solto que ecoava pelos corredores. "Ótimo! Melhor ainda! Temperamento forte da audiência." Mas a verdade era que, dentro da sala ao lado, a convidada ajustava o cabelo com movimentos rápidos, demonstrando impaciência. Seu nome, Lígia Monteiro, uma influenciadora polêmica que tinha ganhado notoriedade fazendo críticas ácidas sobre apresentadores da TV tradicional. Tinha pouco mais de 30 anos, expressão confiante e um olhar que parecia sempre medir o outro. "Eu não acredito que me colocaram para participar desse programa antigo", murmurou irritada, enquanto uma maquiadora tentava disfarçar o desconforto. "Silvio Santos? Ele ainda faz show? Meu Deus!" A maquiadora engoliu seco. 5 minutos depois, as luzes do palco se acenderam. A plateia lotada vibrava como sempre. Pessoas simples, famílias inteiras, fãs que tinham acordado cedo para ver Silvio ao vivo. O clima era leve, até a porta lateral abrir. Lígia entrou com passos seguros, quase desafiadores. Ela não sorriu, não cumprimentou ninguém. Apenas se sentou de pernas cruzadas, jogando o cabelo para trás de forma teatral. Silvio observou tudo sem perder o sorriso, mas por dentro algo apertou. A energia dela destoava do ambiente. Era um contraste incômodo, como um raio que corta o céu azul de repente. "Boa noite, Lígia", ele anunciou ao microfone. "Seja muito bem-vinda ao nosso programa." Ela respondeu com um gesto mínimo, sem olhar diretamente para ele. A plateia murmurou desconfortável. Silvio percebeu, e pela primeira vez naquela tarde, deixou de brincar. Seus olhos se estreitaram levemente, como quem pressente uma tempestade no horizonte. Alguma coisa estava errada, muito errada, e aquela sensação só iria crescer. O estúdio ganhou um peso novo quando o intervalo acabou. As cortinas se abriram e a orquestra tocou os primeiros acordes do vinhetário. Silvio tomou seu lugar no centro do palco, com a calma de quem domina as rédeas do espetáculo. A plateia, como sempre, ofereceu ao apresentador uma saudação calorosa, mas por baixo daquele aplauso havia uma corrente de expectativa, o tipo que anuncia que algo vai extrapolar o roteiro. Lígia inclinou-se para a frente com um ar distante, como se estivesse analisando cada rosto na plateia. Seus olhos encontraram o de Silvio por um segundo que pareceu uma eternidade. Ela sorriu de um modo que não alcançava o rosto. Um sorriso ensaiado, calculado, aquele sorriso que anuncia uma batalha. "Hoje temos uma convidada que faz barulho nas redes, não é mesmo?" Silvio começou com a voz que mesclava leveza e curiosidade. "Lígia Monteiro, conte para o nosso público como você começou." Lígia contou, de modo preciso, cortante. Falou de fãs, de polêmicas virais, de uma trajetória construída em câmera rápida. Ela mencionou os números, os seguidores, a audácia de dizer o que pensa.
intensa. O público escutava, dividido entre aplausos e olhares curiosos. Silvio fez perguntas clássicas, em tom amável. As respostas foram afiadas, quase militares. No decorrer da entrevista, Lígia deslizou para um terreno mais perigoso. Começou a abordar, com ironia fina, as formas antiquadas da TV, citando estereótipos e fazendo a plateia rir com a sua própria audácia. Havia brilho no humor, mas também uma lâmina escondida. Cada piada carregava um recado velado para Silvio. Quando ela mencionou certos apresentadores que não acompanham os tempos, a plateia aplaudiu e uma onda de riso cortou o ar. Silvio, porém, conservou a compostura. O público sentiu o primeiro corte quando Lígia comparou, sem citar nomes, o velho esquema de cartas e prêmios com a velha necessidade de aplauso ao vivo. Um comentário que muitos entenderam como uma alfinetada ao formato clássico do programa. Silvio respondeu com humor seco. Ah, meu bem, as cartas têm alma e os prêmios coração. Você quer ver emoção? Eu entrego emoção. A réplica trouxe risos nervosos, mas também uma tensão palpável. Em segundos, a conversa, que no roteiro deveria fluir leve, se transformou em um jogo de provocação. Lígia encorajou-se. Silvio encolheu levemente os ombros e, com sutileza, deixou claro que não se deixaria abater. A plateia oscilava entre apoiar a modernidade representada por Lígia e proteger o carinho por Silvio, figura maior que muitos ali viam como família. As perguntas do apresentador passaram a apertar. Ele trouxe à tona memórias de programas antigos, episódios que moldaram o público e, indiretamente, desafiou a convidada a reconhecer a complexidade daquele palco. O palco que havia por anos dado voz a tantos. Lígia reagiu com palavras rápidas, tentando reafirmar sua superioridade moral diante do atraso televisivo. Foi quando, em tom cortante, ela disse: "No meu canal eu exponho verdades e não vendemos saudade barata por audiência." A fala fez o estúdio estremecer. Havia no comentário um ataque direto aos valores guardados por Silvio. O apresentador deixou escapar uma expressão que misturava surpresa e aquilo que só a experiência ensina. Reconhecer quando um fio do seu passado está prestes a ser puxado para revelar segredos. Ele inclinou-se para a frente, os dedos entrelaçados, fazendo do silêncio uma estratégia. "Eu respeito todas as formas de opinião, minha filha, mas cuidado com a pressa de queimar histórias. Às vezes a gente precisa ouvi-las para entendê-las." A resposta foi medida, mas o tom não perdeu o peso. A plateia ficou em suspenso. A produção, do outro lado das cortinas, conversava em sussurros rápidos. Algum problema técnico pequeno apareceu, um microfone com estática, e por um momento tudo pareceu escapar do controle. A tensão aumentou e a entrevista ganhou uma dimensão quase pública de confronto. A conversa saiu do campo da polêmica geral e começou a tocar em episódios pessoais. Um antigo caso, envolvendo um ajudante de produção que havia sido demitido anos atrás, foi mencionado por um jornalista da plateia que conseguiu intervir pela janela aberta do debate. De repente, a discussão deixou de ser apenas sobre formatos e virou uma arena para acusações implícitas. Lígia sorriu, achando que tinha encontrado uma brecha. "Não adianta esconder o passado atrás de risos e prêmios", disse. Foi o tipo de frase que alfineta e convida o público a escolher um lado. Silvio manteve a serenidade, mas algo na sua voz se tornou mais sério. "Passado tem lembrança, e lembrança tem rosto. Se alguém foi injustiçado, que se diga, mas não transforme. Suspeitem sentença sem ouvir os fatos." Os olhares cruzaram-se. Embaixo do brilho dos refletores, as feridas velhas pareciam se abrir. O público que queria entretenimento deparou-se com uma disputa humana, crua, uma situação que escapava do enredo escrito e se tornava visceral.
O equilíbrio pendia. Ninguém sabia ainda que, a poucas palavras de distância, um segredo estava sendo guardado por alguém que trabalhava nos bastidores. Um segredo que, se revelado, mudaria tudo. E quando a entrevista terminou, com aplausos contidos e perguntas não respondidas, restou no ar uma promessa não dita. Algo grande vinha por aí. Ninguém imaginava que no limiar do terceiro capítulo, aquele segredo explodiria como uma bomba emocional, forçando escolhas que ninguém, nem Silvio, nem Lígia, estava preparado para fazer. O corredor dos bastidores parecia um rio em plena enchente, gente passando apressada, cabos sendo arrastados, rádios estalando. Mas no centro de toda aquela movimentação havia um único rosto completamente imóvel. Um homem de cerca de 50 anos, olhar cansado, camiseta preta com o emblema do SBT já desbotado pelo tempo. Seu crachá dizia: Rodrigo, operador de áudio. Ele tinha permanecido em silêncio o programa inteiro, ajustando volumes, corrigindo interferências, escondendo o tremor nas mãos. Mas agora, após a entrevista tensa, ele parecia ter tomado uma decisão que vinha sendo adiada por anos. Rodrigo, tá tudo bem? Perguntou um jovem técnico. Rodrigo respirou fundo, como quem prepara o corpo para atravessar uma tempestade. Chega. Ele caminhou até o supervisor do estúdio, pediu o microfone reserva e disse que precisava falar com Silvio antes da próxima gravação. O supervisor tentou recusar, mas havia algo nos olhos de Rodrigo, algo quebrado, urgente, que não permitia negação. Enquanto isso, no camarim 4, Lígia ajeitava o batom com um sorriso de vitória. Ela acreditava ter exposto Silvio diante da plateia. Acreditava que o veterano tinha sido encurralado. Não fazia ideia de que estava prestes a ser confrontada pelo passado, mas não o dela. Do outro lado, Silvio conversava baixo com a produção, tentando reorganizar o programa e entender a dimensão do impacto. Mesmo assim, seu semblante permanecia calmo, até que Rodrigo entrou, segurando o microfone desligado, tenso como um fio prestes a romper. Silvio, a voz falhou. Eu preciso falar. Agora, Silvio, que conhecia cada funcionário pelo nome, aproximou-se com cuidado. O que houve, meu filho? Rodrigo olhou para o chão. Depois levantou os olhos vermelhos. É sobre o caso. Aquele caso que a convidada mencionou. A demissão do assistente. Eu nunca falei nada porque tinha medo. Mas hoje eu vi que mentira demais vira veneno. Silvio silenciosamente fechou a porta do camarim. Pode falar. E então veio o segredo. Rodrigo contou com a voz ainda mais trêmula que ele era o responsável pelo erro técnico que, anos atrás, havia causado a demissão de um jovem assistente chamado Mauro. Um erro que ele escondeu por vergonha e medo de perder o emprego. O rumor, com o tempo, virou escândalo. E o escândalo, como sempre, foi colocado nas costas do mais fraco. Eu deixei ele carregar a culpa. Ele implorou. Disse que não tinha sido ele. E eu fiquei quieto. Silvio recuou um passo. Não esperava aquilo. Aquele caso, que durante anos fora um sussurro desconfortável nos corredores, agora ganhava contornos humanos. E por que falar agora? Perguntou o apresentador. Rodrigo enxugou os olhos com as costas da mão. Porque essa moça, essa Lígia, fala de verdades, fala de expor os outros. Mas ela não entende nada do que é carregar culpa real. Eu não quero que uma mentira antiga seja usada como arma de novo. Foi naquele instante que a porta do camarim se abriu sem bater. Era Lígia. Ah, que bonito! Reuniãozinha secreta, ela disse com sarcasmo escorrendo pela voz. Mas ela congelou ao ver Rodrigo chorando. Silvio virou-se para ela, firme como um muro. Se você quer verdade, Lígia, você vai ouvir uma agora. A mulher cruzou os braços, desafiadora. Estou ouvindo. Rodrigo respirou fundo, enxugou o rosto e disse: A culpa não foi do Mauro, foi minha. Eu destruí o futuro de um garoto para manter o meu emprego. E hoje eu não vou esconder isso mais. Lígia piscou confusa. E por que isso importa agora? Silvio respondeu com a voz baixa, mas cortante. Porque você entrou no meu palco para falar sobre verdades, mas tentou ridicularizar histórias que você não conhece. No nosso mundo, Lígia, cada erro tem um rosto, e cada rosto tem uma vida inteira por trás.
O silêncio tomou o camarim como uma sombra pesada. Rodrigo desabou numa cadeira. Lígia, pela primeira vez, perdeu o ar de superioridade. Silvio saiu da sala devagar, como quem carrega o peso de 2 tempos, o passado que voltava e o presente que exigia reparo. E lá fora, sem entender nada do que acontecia, a plateia esperava pelo próximo bloco, sem saber que quando as câmeras voltassem a gravar, a verdade inteira iria para o palco. O relógio digital na lateral do estúdio marcava apenas 3 minutos para o retorno da gravação. A plateia, sem saber do turbilhão que acontecia nos bastidores, comentava animada sobre a entrevista anterior. Alguns riam, outros questionavam o clima tenso entre Silvio e Lígia. Mas ninguém imaginava que um acerto de contas aguardava atrás das cortinas. Silvio caminhava devagar pelo corredor estreito que ligava os camarins ao palco. Seus passos eram firmes, porém carregados de um tipo raro de gravidade. A gravidade de alguém que entende que um momento específico pode definir uma vida inteira. Ele não estava com raiva, estava decepcionado com a situação, com o passado, com o silêncio de tantos anos. Rodrigo vinha logo atrás, segurando o microfone com as 2 mãos, como se fosse um objeto sagrado ou uma sentença. Seus olhos denunciavam medo, vergonha, mas também uma coragem que ele próprio não sabia que possuía. Lígia, mais afastada, caminhava silenciosa. Seu olhar não tinha mais a arrogância habitual. Tinha uma perturbação profunda, como se começasse a perceber que aquela história não girava mais em torno dela, e talvez nunca tivesse girado. O diretor do programa se aproximou rapidamente. Silvio, precisamos voltar para o ar. Só falta você. Vamos voltar sim, Silvio respondeu, mas vai ser diferente. Antes que o diretor perguntasse o que significava aquilo, Silvio já subia a pequena escada lateral que o levava ao centro do palco. As luzes se reacenderam, a música entrou, a plateia bateu palmas, forte, acolhedora, calorosa. Mas Silvio não fez a tradicional brincadeira inicial. Em vez disso, ergueu a mão pedindo silêncio. E como sempre acontecia quando ele pedia silêncio, o estúdio obedeceu. Minha gente, começou com a voz mais baixa do que o normal. O programa de hoje tomou um rumo que eu não planejei, mas às vezes a vida é assim mesmo. Dá voltas, tropeça no passado e nos faz enfrentar aquilo que deixamos para trás. A plateia ficou imediatamente atenta. Lígia surgiu pela lateral do palco, encolhida no próprio desconforto. Rodrigo apareceu logo depois, visivelmente emocionado. A câmera instintivamente aproximou-se. Silvio continuou. Há muitos anos, houve um incidente aqui nos bastidores, que custou o emprego de um rapaz chamado Mauro. Muitos aqui talvez nem lembrem, mas eu lembro. Um suspiro coletivo percorreu o auditório. Na época, disseram que ele tinha cometido um erro técnico grave, e esse erro acabou com o sonho dele. Rodrigo deu um passo à frente. Suas mãos tremiam. A luz quente do palco parecia expor tudo o que ele tentou esconder durante anos. Esse erro... Rodrigo engoliu seco. Fui eu quem cometeu. Algumas pessoas na plateia levaram as mãos à boca. Outras murmuraram em choque. Eu deixei um garoto pagar por algo que eu fiz. Eu tive medo, vergonha. Hoje eu não vou carregar isso mais. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o zumbido das câmeras. Lígia, sentindo os olhares sobre si, respirou fundo. A provocação que fizera anteriormente parecia agora pequena, frágil, quase infantil diante do peso de uma vida marcada por injustiça. Ela se aproximou de Silvio, hesitante. Silvio, eu não sabia. Ele a encarou de maneira firme, porém serena. O problema, Lígia, não é não. Saber é falar sem ouvir, é julgar sem entender. Aqui no palco, minha filha, passam pessoas, não números. Cada história tem alma. Lígia baixou o olhar pela primeira vez desde que pisou no SBT. Rodrigo, tomado pela coragem recém-descoberta, completou. Eu quero que o Mauro saiba que eu sinto muito e quero reparar isso, do jeito que for possível. A plateia começou a aplaudir, primeiro devagar, depois com força crescente. Não era aplauso de entretenimento, era aplauso humano, solidário, emocionado. Silvio encerrou.
Hoje a televisão não vai só divertir vocês, ela vai servir para lembrar que ninguém está acima da verdade. Nem eu, nem a convidada, nem o Rodrigo, nem ninguém. As luzes brilharam ainda mais fortes naquele instante. O programa seguia, sim, mas agora carregando um peso novo. A responsabilidade de transformar dor em reparo e reparo em esperança. Lá no fundo, atrás da plateia, um jovem produtor assistia tudo com lágrimas nos olhos. Era alguém que, sem saber, tinha ligações diretas com o nome Mauro. Ligações que em breve mudariam completamente o destino daquele palco. A gravação terminou sob uma energia estranha, quase sagrada. Os aplausos eram sinceros, mas carregavam uma inquietação que pairava como fumaça no ar. Algo tinha sido aberto no palco, algo que não se fechava simplesmente desligando as câmeras. Silvio permaneceu parado por alguns segundos, observando a plateia se dispersar, como se precisasse absorver o impacto de tudo o que havia acontecido. Nos bastidores, o clima era outro. Conversas rápidas, olhares cruzados, celulares vibrando sem parar. Em poucos minutos, a confissão de Rodrigo já circulava pelos corredores, transformando-se no assunto central de todo o SBT. Alguns funcionários mais antigos lembravam com nitidez do jovem Mauro, o rapaz calmo, sempre sorridente, que sonhava em ser operador de switcher. Outros apenas recordavam o burburinho da demissão repentina. Todos, porém, compartilhavam um mesmo pensamento. O que será feito agora? Silvio entrou no camarim, com o semblante cansado. Sentou-se lentamente na poltrona, afrouxando a gravata. A porta estava entreaberta e por ela surgiram Lígia e Rodrigo, parados, hesitantes como culpados diante de um juiz silencioso. Podem entrar, Silvio disse, sem levantar o olhar. Eles entraram devagar. Rodrigo parecia menor do que realmente era, como se o peso da própria consciência o encolhesse. Lígia ainda lutava para manter alguma postura, mas a arrogância havia desaparecido. O que restava agora era uma mulher lidando com o desconforto de ter provocado um terremoto sem medir as consequências. Silvio, Rodrigo começou. Eu sei que isso caiu em cima de você, mas eu precisava falar. Sim, Silvio respondeu. E você fez o certo. Lígia engoliu seco. Eu fui longe demais. Silvio finalmente levantou o olhar. Você tem potencial, Lígia, mas confundiu coragem com ataque. A televisão ensina. Se a pessoa tiver humildade para aprender, ela não encontrou resposta. Foi então que o diretor do programa bateu na porta e entrou às pressas. Silvio, você não vai acreditar. A produção conseguiu contato com o Mauro. O coração de Rodrigo parou por um segundo. Silvio se endireitou na cadeira. E o diretor continuou. Ele está aqui. Rodrigo deu 2 passos para trás. Lígia levou a mão à boca. Silvio ficou completamente imóvel. O diretor abriu a porta e Mauro entrou. Agora com quase 40 anos, cabelos mais curtos, postura séria, mas os olhos, aqueles olhos, eram exatamente os mesmos, gentis, cansados, determinados. Ele ficou diante dos 3 sem acusação, mas também sem sorriso. Rodrigo começou a chorar antes mesmo de falar. Mauro, me perdoa. Fui eu quem errou. Fui eu quem deixou você pagar. Mauro levantou a mão pedindo silêncio. Eu já sabia. A frase caiu como uma pedra num lago quieto. Silvio franziu a testa. Sabia. Eu sabia que não tinha sido eu. E também sabia que alguém estava com medo de contar. Mas eu era jovem, precisava do emprego. Quando me tiraram daqui, eu fui trabalhar em outro lugar. Vida segue, Silvio. Só queria que tivessem dito a verdade lá atrás. Rodrigo caiu de joelhos. Eu destruí sua carreira, sua vida. Mauro balançou a cabeça. Não, a vida continua. A carreira muda. A dor passa. O que não passa é o silêncio. Ele então olhou para Silvio. E é por isso que eu vim. Não por vingança, mas porque quando ouvi o que aconteceu hoje, achei que talvez fosse hora de fechar esse ciclo. Silvio assentiu lentamente. Eu nunca quis injustiça debaixo deste teto. Se falhamos com você, quero reparar isso. Mauro sorriu. Um sorriso pequeno, mas real.
A verdade já é reparo suficiente. Lígia, olhando aquela cena, sentiu algo quebrar dentro dela. Talvez a primeira rachadura real em sua armadura de superioridade. Mauro, ela disse com voz baixa. Eu usei sua história para me promover. Sem saber, sem pensar. Me desculpe. Ele a encarou por alguns instantes. Depois respondeu. Histórias não são ferramentas, Lígia. São pessoas. Aquela frase atingiu não apenas ela, mas todo o ambiente. E então, como se pressentisse o próximo passo inevitável, Silvio levantou-se. Mauro, amanhã quero você no estúdio. Não como convidado, como profissional, se quiser. Rodrigo chorou ainda mais, desta vez com um sorriso. Mauro respirou fundo, emocionado, e respondeu, eu quero. Foi naquele momento que uma nova tensão começou a crescer, suave, mas clara, quando alguém bateu na porta e avisou. Silvio, a imprensa já está esperando lá fora. Querem explicações. O ciclo do passado estava perto do fim, mas o caos do presente estava só começando. Do lado de fora do estúdio, o cenário era completamente diferente do ambiente introspectivo do camarim. Câmeras, flashes e microfones se alinhavam como um exército faminto por respostas. A notícia tinha vazado, e muito, mais rápido do que qualquer um esperava. A confissão de Rodrigo, o retorno de Mauro e a tensão com Lígia se tornaram combustível iminente para uma avalanche midiática. Silvio respirou fundo antes de atravessar o corredor que o levaria à área externa. Sabia que aquele momento exigiria mais do que presença de palco. Exigiria franqueza, exigiria coragem e, acima de tudo, exigiria equilíbrio. Rodrigo caminhava atrás dele, mais nervoso do que jamais estivera. Ao lado deles, Mauro tentava manter a postura, mas era evidente que reviver aquelas memórias custava um preço alto. Lígia, alguns passos atrás, acompanhava tudo com o coração apertado. Ela havia chegado para um programa e agora se via no centro de uma tempestade criada por suas próprias palavras impulsivas. Pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha o controle da narrativa. Quando a porta se abriu, uma enxurrada de luz intensa e perguntas agressivas recaiu sobre eles. Silvio, é verdade que o SBT acobertou uma demissão injusta? Quem é o responsável pelo erro técnico de 2009? A convidada incentivou a exposição desse caso? Haverá medidas internas? O funcionário demitido será reintegrado? O barulho era ensurdecedor. A atmosfera parecia vibrar. Silvio ergueu a mão para pedir silêncio, e de maneira surpreendente o tumulto diminuiu. Senhores, ele começou, o que aconteceu hoje não é assunto de espetáculo, é assunto de gente. As câmeras se aproximaram. Rodrigo baixou a cabeça. Mauro permaneceu firme. Lígia engoliu seco. Houve uma injustiça no passado, Silvio continuou. Não por má fé da empresa, mas por medo humano, por silêncio humano, por erro humano. E hoje, diante das câmeras, o responsável decidiu falar a verdade. Rodrigo levantou o olhar, olhos já marejados. Fui eu, ele disse desta vez em voz firme. A culpa foi minha. O burburinho começou, mas Silvio prosseguiu. E o Mauro, que pagou injustamente por esse erro, está aqui e voltará a trabalhar conosco. Um jornalista imediatamente disparou. Então o SBT admite falhas em processos internos? Silvio respondeu sem hesitar. Admite que falhas existem e que, quando surgem, devem ser corrigidas, não escondidas. Lígia sentiu o impacto daquelas palavras como um soco emocional. Silvio não estava apenas respondendo à imprensa, estava dando a ela uma lição pública, porém sem crueldade, apenas verdade. Outro repórter apontou o microfone para ela. Lígia, você provocou toda essa situação? Se arrepende? Ela hesitou. A sua versão antiga, a arrogante, teria dado uma resposta defensiva, talvez sarcástica. Mas aquela mulher estava mudando, forçada pela vida, pela vergonha, pelo peso humano que nunca tinha considerado. Eu me arrependo de ter falado sem ouvir.
declarou, olhando diretamente para Mauro. Usei histórias reais como palco para minha própria vaidade, e isso está errado. O silêncio que se seguiu foi mais poderoso que qualquer pergunta. Mauro respirou fundo e completou. O que importa agora é que a verdade apareceu, e que ninguém aqui buscou mídia com isso. A verdade dói, mas também liberta. Um repórter então fez a pergunta que Silvio sabia que viria. E o público? Como o senhor acha que o público vai reagir ao fato de uma convidada ter tentado ridicularizá-lo em rede nacional? Silvio sorriu. Aquele sorriso sereno, sábio, de quem conhece o peso das palavras. A verdade, meu amigo, é que o público sempre enxerga antes da gente. Ele viu o que precisava ver e viu a verdade primeiro. Um clique de câmera capturou exatamente esse instante. A frase ecoou como um fechamento, uma síntese, uma sentença humana e, ao mesmo tempo, uma ponte para o que ainda estava por vir. Porque algo no olhar de Mauro sugeria que a história não terminaria ali. Não ainda. O passado fora exposto, mas o presente ainda precisava ser acolhido. Silvio tocou o braço de Rodrigo. Vamos para dentro. Temos muito a conversar. E assim, sob a chuva de flashes e perguntas sem resposta, os quatro voltaram ao interior do prédio. Não como apresentador, convidada, funcionário e vítima, mas como pessoas que, pela primeira vez, estavam dispostas a reescrever uma história inteira. A tempestade tinha explodido, mas a calmaria, aquela verdadeiramente transformadora, ainda estava por vir. A noite caiu sobre São Paulo, mas o SBT continuava acordado. As salas de reunião estavam acesas, os corredores movimentados e o estúdio, aquele mesmo que horas antes fora palco de tensão, revelação e dor, agora parecia respirar um ar novo, um ar de reconstrução. Silvio havia pedido que todos se reunissem novamente no palco. Não havia plateia, nem câmeras, nem diretor. Apenas pessoas. Pessoas que precisavam olhar umas para as outras com a honestidade que faltara no passado. Rodrigo foi o primeiro a chegar. Caminhou até o centro do palco e tocou o chão com a mão, como se pedisse desculpas para aquele espaço que ele havia traído sem perceber. Logo em seguida, veio Mauro, que se aproximou devagar, não como vítima, mas como alguém disposto a começar um capítulo novo. Lígia entrou por último. Não havia maquiagem reforçada, nem pose de influenciadora. Parecia menor, mais simples, mais humana. Seus passos ecoavam pelo estúdio vazio, e cada eco parecia um lembrete do quanto suas palavras tinham desencadeado. Ela parou a alguns metros dos dois homens, respirando como quem tenta reunir coragem para enfrentar o próprio reflexo. Silvio chegou por fim. Nem terno, nem microfone. Apenas ele, o homem por trás do mito. O homem que também carregava erros, acertos, histórias e cicatrizes. Vamos conversar, ele disse, e todos se aproximaram. O estúdio, iluminado apenas pelas luzes de serviço, criava um clima quase teatral. Mas ali não havia espetáculo, havia verdade. Rodrigo foi o primeiro a falar, a voz mais estável do que estivera durante todo o dia. Silvio, Mauro, eu vivi anos com medo, medo de perder. Meu emprego, medo de admitir o erro, medo de olhar no espelho, e no fim percebo que o que mais destruiu a minha vida não foi o erro, foi o silêncio. Mauro colocou a mão no ombro dele. Ninguém aqui é perfeito, Rodrigo. Eu também cometi erros na vida. O problema não é cair, é não levantar. Lígia respirou fundo, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Eu cheguei aqui cheia de certezas, achando que tinha o direito de apontar dedo, de ironizar, de humilhar. Mas hoje eu entendi uma coisa que nunca me ensinaram. Opinião não vale nada se não estiver acompanhada de respeito. Silvio assentiu. Você achou que estava provocando uma polêmica divertida, mas tocou em feridas reais. E ferida real, minha filha, sangra. Não dá para brincar com ela. Ela baixou o olhar. Eu sei. E quero mudar. Eu quero aprender a ouvir antes de falar. Quero entender histórias antes de julgá-las. Silvio então caminhou até o centro do palco e parou sob a única luz que ainda iluminava aquele espaço.
vocês sabem por que a televisão é importante? Ele perguntou, olhando para os três. Porque ela mostra o que somos, mostra nossas falhas, nossos erros, nossas escolhas. O silêncio era respeitoso, quase sagrado. E hoje, este palco virou espelho. Ele apontou para Mauro. Você merece justiça, para Rodrigo. Você merece perdão, mas também responsabilidade, para Lígia. Você merece aprender e crescer. E por fim colocou a mão no peito. E eu mereço lembrar que liderança não é só apresentar, é escutar, é reconhecer quando falhamos com alguém. Mauro respirou fundo e disse, então vamos recomeçar. Rodrigo enxugou as lágrimas e concordou. Lígia também. Silvio sorriu. Um sorriso cansado, mas profundamente verdadeiro. Todos se aproximaram e se abraçaram, não como personagens de uma história, mas como seres humanos que, no fim, buscavam apenas uma coisa, um novo começo. A luz única que iluminava o palco começou a se apagar lentamente. Não era o fim trágico de uma narrativa, era o apagar simbólico de um capítulo difícil para que outro pudesse nascer, mais maduro, mais honesto, mais real. Enquanto deixavam o estúdio, Silvio foi o último a sair. Olhou para o palco vazio, respirou fundo e murmurou quase para si mesmo. No fim, a verdade sempre aparece, e quando aparece, liberta. E assim, sob a escuridão suave do estúdio silencioso, a história se encerrou. Não com rancor, não com queda, mas com transformação. Porque naquele dia, mais do que um programa de TV, aquele palco testemunhou algo raro, crescimento humano.